A abertura do Band News Station sobre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que aprovou a declaração de emergência para o estado de Nova York, o mais afetado pela tempestade Elliott. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa onda de frio que atinge os Estados Unidos, parte do Canadá também. Quem está conosco é o William Volkov, fotógrafo brasileiro que vive em Nova York, que estava na Copa, né, do Catar. Imagina, William, o contraste, né, que você teve que lidar aí quando chegou aos Estados Unidos com esse frio vindo do Catar. Primeiro, muito obrigado, viu, por atender aqui a Band News FM. Te pergunto como é que você tá aí, como é que tá o tempo agora, né? Tô vendo você agasalhado aqui, mas dentro de casa. Como é que tá a situação por aí? Bom dia para você. Bom dia, Ivan, tudo bom? Bom dia, ouvintes. Eu cheguei no Catar, como você disse, eu estava lá cobrindo a Copa do Mundo e lá, a última semana, eu ainda peguei uma temperatura boa lá, 19, 20 graus. Só que eu cheguei em Nova York com mais ou menos -3 de temperatura, com -10 de sensação. Nesse... Agora um pouco antes do Natal, teve um dia que a gente enfrentou. Aqui em Manhattan, a gente não tem aquela neve que tem no norte do estado, que é onde fica a capital, em Albany. Lá caiu muita neve, ruas interditadas, as imagens aéreas que a gente vê de lá, você chega a ficar assustado. Aqui a gente teve só céu azul, maravilhoso, só que a temperatura estava terrível. Teve um dia que eu precisei dar uma saída, na véspera de Natal, 10 graus negativo, com uma sensação de -24. Foi muito, muito ruim sair. Hoje a temperatura está melhor, está 1 grau de temperatura, 1 grau agora neste momento, e a tendência é subir um pouco. A gente vai atingir 6 graus até as 3, 4 da tarde, hoje ainda bate 6 graus. A sensação acho que está -3, -2. Então, vamos dizer assim, tá ruim, mas tá melhor. Eu fico imaginando se é a mesma sensação, por exemplo, você tá com 20 graus de temperatura e vai para 30, você sente uma diferença muito grande no calor. Será que quando bateu -10 lá em Nova York, aí a temperatura chega agora a 1 grau, que é a mesma diferença, se você sente mesmo um alívio em relação ao frio? Sente, sente. E a maior dificuldade uma coisa que a gente monitora, além da temperatura, é a quilometragem do vento. Então, se o vento está ali acima de 25, 30 graus, para sair fica muito mais difícil. Eu, por exemplo, tenho uma cachorrinha aqui que não faz nada dentro de casa. Então ela obriga a sair 3, 4 vezes por dia, seja eu ou minha esposa, a gente tem que se reservar nessa saída aí. E neste momento que a gente sai, a gente olha principalmente a quilometragem do vento, porque o vento vai determinar se vai bater muito forte, dar aquela ardida no rosto, ou se dá para andar mais tranquilo, mas mesmo assim sempre muito bem agasalhado, porque é de machucar, é de doer. Não, imagino. Eu queria saber um pouco, William, sobre como que a cidade, o estado, enfim, de modo geral, é preparado para esse tipo de situação, que, embora faça frio e neve, mas é uma situação atípica essa tempestade, né? Aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo, quando há no inverno, as temperaturas caem muito, a sensação térmica fica ali pertinho também, né, dos 5, 4 graus. Há aquela operação ali, por exemplo, para montar estruturas, para acolher moradores em situação de rua, a distribuição de cobertores. Eu fico imaginando que Nova York, como uma cidade gigantesca que também tem os seus problemas, né? Então, se de alguma forma existe esse tipo de trabalho por aí para dar um suporte a essas pessoas, né? A gente estava lendo aqui que, por exemplo, só na véspera de Natal ali a gente teve os voos cancelados, estradas bloqueadas, pessoas que dormiram 1, 2 dias dentro do carro, fora, enfim, casas, empresas ali que foram afetadas devido a algumas rupturas, né? Como é que é esse trabalho do poder público aí em relação a essas pessoas que muitas vezes não têm muito para onde ir, né? Ou o que fazer para se aquecer numa situação dessa? Você sente muito que a situação está complicando na questão clima, quando mesmo sem a previsão de nevar, sem previsão de chuva, sem previsão de nada, você vê aqueles caminhões passando, jogando sal na rua, para caso neve dê uma absorvida nesse sal. Então, em muitos momentos, assim, praticamente todas as ruas que você anda tem muito sal na rua. Você vê preparado aqueles caminhões, sempre você vê aqueles caminhões de puxar gelo já preparado também. Mesmo aqui, sem a previsão de neve, a gente viu essa situação. Em Nova York tem muito abrigos para moradores de rua, mas a gente sabe que não são todos que gostam de ir para esses abrigos. Mas aí eles acabam orientando, acabam reforçando essa orientação de questão, a temperatura vai estar muito ruim, não tem como ficar na rua, então eles acabam meio que, entre aspas,
obrigando, né, esses moradores de rua a ir para algum abrigo. Teve uma situação que eu presenciei esses dias também, uma escola próxima onde eu moro, as crianças elas foram nos parques próximos e começaram a colocar luvas, cachecol, toucas nas árvores para qualquer pessoa que passar e não tenha condições de comprar uma roupa de frio, poder pegar esses adereços que eles estavam jogando para quem mora na rua, de repente, ter um suporte. E tempo inteiro, o prefeito, o governador, a governadora aqui de Nova York indo na TV e falando sobre para as pessoas ficarem em casa, sair somente com necessidade, não sair, por diversão, sair mais para ficar. Claro, Nova York, aqui em Manhattan, principalmente, tem muito turista, né? Então o turista ele acaba, tipo, tá frio, mas eu quero aproveitar, porque de repente, da onde ele vem, vindo do Brasil, por exemplo, tô gastando em dólar, mesmo gastando em dólar, eu quero aproveitar esses dias em Manhattan, quero aproveitar esses dias em Nova York. Então, mesmo assim, você vê muito turista, principalmente ali na região da Times Square, Ponte do Brooklyn, mesmo com esse frio, você vê muito turista extremamente agasalhado, mas você acaba vendo, mesmo com as orientações das defesas públicas. É isso que eu ia te perguntar, sobre a questão da comunicação, né? Que muitas vezes aqui no Brasil a gente depende, obviamente, das prefeituras e dos próprios veículos de comunicação para que essas informações cheguem. Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos há não sei se chega a ser uma cultura, mas, por exemplo, de acompanhar o canal do tempo, né? Todo mundo assiste lá o Weather Channel e fica sabendo o que vai acontecer. E se em relação, pelo menos, nesse quesito, né? Comunicação, se a coisa é bem feita no sentido de informar mesmo as pessoas. E mais, a gente, enfim, tem o costume de ver nessas situações de tempestades, furacões ou outros tipos de eventos, de fenômenos climáticos que atingem os Estados Unidos, as pessoas correrem, né, para os grandes supermercados, estocarem alimentos, e se isso se isso aconteceu também em alguma medida aí desde que a tempestade Elliott chegou por aí. A orientação é para acomodar, né, água, alimentos não perecíveis que você possa utilizar caso você fique bloqueado. Isso principalmente na capital. A capital de Nova York é Albany, que foi o lugar mais atingido no estado. Então ali você via toda hora orientação do governo orientando as pessoas a evitarem sair e com isso acumularem alimentos, acumularem alguma coisa que precisa. Como teve muitas regiões que teve corte de energia, orienta também guardar tudo que você possa utilizar mesmo não tendo energia. Bom, a gente está conversando aqui com o William Volkov, fotógrafo brasileiro que vive lá em Nova York. William, para a gente terminar já te agradecendo, você é da onde aqui do Brasil? Eu sou de São Paulo, São Paulo, praticamente vivi minha vida inteira em São Paulo, mas desde 2016 eu moro em Nova York, embora o ano passado eu passei o ano inteiro no Brasil também. Então eu voltei no início do outono para Nova York, então eu já comecei a pegar essa transição de frio, só que nesse meio do caminho eu acabei indo para o Catar cobrir a Copa, então eu saí um pouco do frio, fui um pouquinho para uma temperatura melhor e agora tô encarando esse frio por aqui. Não, que era justamente isso, né, que eu para saber como é que é a sua relação com o frio, saindo de um Brasil tropical assim, mas se bem que São Paulo tem também os seus momentos. Bom, William, obrigado, viu, pela entrevista aqui, mantenha-se aquecido aí, qualquer coisa a gente volta a se falar, valeu. Obrigado, Ivan, bom dia para todo mundo. Bom dia, valeu, 11h29, né, como